E aí galera, bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. E no vídeo de hoje eu trago a segunda parte da lista de atores que recusaram grandes papéis do cinema, daqueles que você fica pensando, caramba velho, como esse cara teve coragem de falar que não queria fazer esse papel, por quê, como? E o primeiro dessa lista é nada mais, nada menos do que Bruce Willis. E o cara rejeitou simplesmente fazer o personagem Sam no filme Ghost do Outro Lado da Vida. O motivo? Ele disse que fazer um personagem fantasma não era muito ali a praia dele naquele momento, porque poderia demonstrar que ele estava numa decrescente na sua carreira. Mano, o que tem a ver fazer um personagem fantasma e você está com a sua carreira em decadência? Não tem nada a ver, Bruce Willis. Você foi um besta de ter recusado esse papel com esse motivo, cara. Deve ter alguma outra coisa que você não quis falar. Só pode. Não é possível, cara. Até porque minha mãe adora esse filme. E o segundo dessa lista é o grandíssimo ator Dustin Hoffman, que recusou o papel de Rambo. Mano, dá pra acreditar o Dustin Hoffman como Rambo? Pois é, ele foi a primeira opção do estúdio, chegou a ler o roteiro, só que ele alegou que era uma história muito violenta e não é a praia dele. Se você pegar a filmografia do Dustin Hoffman, você vai ver que ele nunca foi de fazer esses filmes tão violentos assim. E Rambo é bem faca na caveira mesmo, né? Então dá pra entender. Eu também não consigo enxergar muito o Dustin Hoffman como Rambo, né, cara? Depois de ver o Stallone personificando o personagem tão bem. Então acho que foi melhor assim. E antes do Matthew Broderick ser escolhido pra ser o Ferris Bueller no filme Curtindo a Vida Doidado, tenta adivinhar quem foi o ator que foi o primeiro a ser procurado? Teve uma galera que foi procurado, mas o que o estúdio realmente queria? Johnny Depp. Só que o molecote na época alegou que tava com problemas de agenda, tinha muita coisa pra fazer, era muito sucesso, sabe? E não aceitou o papel, que eu acho que foi ótimo, porque eu já vi umas comédiazinhas do Johnny Depp dessa época e, cara, ele não é tão engraçado assim nessas comédiazinhas. E ele poderia ter feito com que Curtindo a Vida Doidado não fosse o que ele foi hoje, que o Matthew Broderick pegou o espírito do personagem e nos proporcionou esse filmaço, que representa todos os filmes teen dos anos 80. Então valeu, Johnny Depp! E o Cary Grant, cara, que é um ator ali que foi muito conhecido, fez muita coisa nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, ali naquela época do cinema clássico e tal. Cary Grant era um grande ator, estava envolvido em diversos projetos grandiosos e ele foi o primeiro a ser procurado para dar vida ao primeiro James Bond dos cinemas, só que ele recusou. Na verdade, ele até queria ser o personagem, ele até queria dar vida ao personagem, só que ele só queria fazer um filme. E o estúdio já tinha a cabeça já de fazer uma franquia de filmes e ele não quis assinar para vários filmes. Então acabou que não entraram num consenso, Cary Grant não entrou, Sean Connery foi lá e é o nosso primeiro James Bond do cinema. Cara, eu acho que o Cary Grant poderia ter sido um James Bond legal, mas o Sean Connery é excelente, então tá de boa. O diretor Ridley Scott, ele tinha como sua primeira opção para viver o Maximus no filme Gladiador, o Mel Gibson. Ele foi procurado, só que o ator alegou que não dava, cara. Ele achava que os personagens eram muito parecidos, o personagem do Gladiador e o personagem dele em Coração Valente. E ele falou que não estava afim de ser simplesmente reconhecido por aquele tipo de personagem. Então ele acabou recusando, o que eu acho que o Russell Crowe agradece muito, né? Porque o Russell Crowe pegou o papel, foi lá, fez bem pra caramba e ainda levou um Oscar pra casa. Então, Russell Crowe, espero que você já tenha mandado seu presentinho pro Mel Gibson agradecendo essa oportunidade, viu? E o Kevin Costner, hein, que foi procurado pelo Tarantino para poder dar vida ao Bill de Kill Bill, cara. Só que ele alegou também problemas de agenda. Essa galera é muito ocupada, né, cara? Engraçado é que a gente nunca vê nada de grandioso desse povo que fala que tá tão ocupado assim. Isso é o mais engraçado. E o Kevin Costner acabou optando por fazer um faroeste. Ele falou que já estava envolvido no projeto, que é um faroeste Pacto de Justiça de 2003, que é um excelente filme, por sinal. Mas aí você para pra pensar no que o Kevin Costner fez depois de Pacto de Justiça e você vê que não tem nada de grande expressão. Então fica naquela, né? Pô, Kevin Costner, você podia ter trocado aquela ideia com o Tarantino e ter feito o Bill depois, né, cara? Pô, já seriam 2 filmes, quem sabe você estaria aí trabalhando nos outros filmes do Tarantino, igual vários atores fazem. E estaria aí com vários filmes legais na sua filmografia. Apesar de que o David Carradine também foi muito bem e foi um que não teve a oportunidade de trabalhar mais de uma vez com o Tarantino, porque, né, morreu de uma maneira muito esquisita e muito tosca.
E o último dessa lista, assim como no outro vídeo, a primeira parte que vocês podem assistir clicando aqui, só que a hora que acabar esse vídeo vai ter aqui na descrição também, o ator rejeitou 2 grandes papéis. No outro vídeo foi o Sean Connery que tinha rejeitado 2 grandes papéis, nesse aqui foi o Will Smith. Primeiramente o cara rejeitou o papel de Neo no Matrix, é sério, as irmãs, agora irmãs, mas na época eram irmãos Wachowski, queriam porque queriam o Will Smith no papel do escolhido. Só que ele leu o roteiro e falou que achou muito complicado e preferiu fazer as loucas aventuras de James West. Acreditem ou não, Will Smith preferiu fazer as loucas aventuras de James West do que Matrix. E como se não fosse bastante, o Will Smith é desses, cara. Quando ele pega o roteiro, se ele vê que o personagem dele não é simplesmente sozinho o foco das atenções, se ele tem que às vezes dividir os holofotes com outros personagens, ele acaba torcendo um pouco o nariz. É muito difícil, eu nem sei como é que ele aceitou fazer o MIB, cara, já que ele divide o protagonismo ali com o Tommy Lee Jones, que não é o tipo de personagem que o Will Smith gosta de fazer, cara. Mas ele também recusou o papel de Django em Django Livre. O Tarantino escreveu o personagem pensando no cara, velho. Isso é uma honra para poucos. O Tarantino escreveu um personagem, escreveu um roteiro, criando o personagem, pensando com a cabeça naquele ator para fazer determinado personagem. Mano, é uma honraria que poucos têm, que vários adorariam ter, cara. O Channing Tatum que o diga, né? Ficou no pé do Tarantino ali um tempão até conseguir o papel nos 8 Odiados. Mas o Will Smith leu o roteiro, ele entrou em contato com o diretor, leu o roteiro e tal, e na verdade saíram 2 versões, ele teve 2 entrevistas distintas, dando os motivos dele não ter aceitado esse papel. Em uma delas ele fala que achou que o seu personagem, o Django, ele não seria tão protagonista, que ele meio que se incomodou com a figura do King Schultz ali, o Dr. King Schultz, tá mais como líder, e o Django tá mais no que tá indo na onda. E ele falou que não curtiu isso, ele até pediu, dizendo ele que pediu que o Tarantino fizesse uma pequena alteração, que desse uma maior imponência pro Django, que desse esse papel menos dependente do Schultz. Só que o Tarantino falou que não ia alterar o roteiro. E teve uma outra explicação dele, numa outra entrevista, falando que ele achou o filme violento, o roteiro muito violento. Ele falou que queria que a história fosse mais como a história de um romance de um ex-escravo que foi liberto e que tá indo atrás da sua amada. Ele queria que fosse mais uma história de um romance assim, do que propriamente uma história de vingança. Só que quem conhece os filmes do Tarantino sabe que o Tarantino adora filmes de vingança. E o cara não ia mudar isso por nada, nem por um ator que fosse. Então acabou que o Will Smith não pôde fazer o Django. O Jamie Foxx foi lá e fez muito bem. Parabéns, Jamie Foxx. Espero que tenham gostado dessa lista. E tem outras listas que eu já fiz aqui no início do canal, que eu vou fazer uma segunda parte, assim como essa. E se gostaram, manda aquele like aqui embaixo. Se inscreva no canal para não perder nada. São 2 vídeos por semana, galera. Estão saindo mesmo, cara. Eu até duvidei que eu ia conseguir, mas tá saindo, tá rolando, tá legal, tá bacana. E você pode fazer parte da zoeira e saber das coisas de primeira mão do Sessão de Aluguel. É só você fazer parte ali do grupo do Sessão de Aluguel no Facebook. Tá aqui na descrição o link dele, cara. Tem uma galera muito bacana lá. Então tudo que eu faço sai lá primeiro. Tem algumas coisas de bastidores também, tá? Então corre lá, galera. Só você pedir lá que vai aparecer um pedido de aprovação. Eu aprovo com certeza pra vocês fazerem parte, viu? Foi lindo, foi maravilhoso. Apesar de ver essa galera que perderam excelentes oportunidades. Fica aquele abraço pra vocês e até a próxima sessão. Tchau!